Os mais importantes assuntos da pauta política brasileira vão ser hoje esmiuçados no nosso programa. Vamos falar sobre fator previdenciário, vamos falar sobre redução da jornada de trabalho, vamos falar sobre a política de salário mínimo no Brasil e também vamos falar sobre a reestruturação do movimento sindical do PDT. Hoje o nosso convidado é o deputado Paulo Pereira da Silva. O senhor que também é presidente da Força Sindical. O senhor acha que existe hoje no Brasil uma política real de elevação do salário mínimo? Não tinha, né? Mas nós trabalhamos durante muito tempo de negociação com o governo, principalmente com o presidente Lula, e construímos, estou falando nós, as centrais sindicais, né? Não foi só a Força Sindical, foram todas as centrais. Fizemos toda uma discussão, uma negociação, e até porque nós nunca nos preocupávamos com o salário mínimo. Depois que a gente passou a se preocupar, a gente conseguiu levar o salário mínimo de $54 para 293 hoje. Portanto, melhoramos um pouco a renda desses milhões de brasileiros. E trabalhamos com a ideia de construir essa política para o salário mínimo. E está hoje no Congresso, e inclusive em discussão da votação da medida provisória, que trata exatamente da política do salário mínimo. É uma medida provisória construída pelas centrais sindicais, pelo governo, para elevar o salário mínimo de acordo com o PIB, mais a inflação até 2023, ou seja, daqui até 14 anos, 13, 14 anos, nós teríamos uma política de salário para o salário mínimo definida, com aumento real de salário, e com certeza você vai elevar o salário mínimo bastante em relação ao que é hoje. O senhor acha que o salário mínimo hoje é suficiente para o trabalhador brasileiro? Não, lógico que não. O salário mínimo brasileiro, se tivesse tido desde Getúlio, quando construiu o salário mínimo em 1943 até hoje, apenas a inflação, se tivesse tido apenas a correção da inflação, ele valeria hoje R$ 1.543 de acordo com o Diese. Você imagina como é que seria a renda dos brasileiros se o salário mínimo, o menor salário do Brasil, fosse R$ 1.500. Infelizmente, a gente não conseguiu, durante um período muito grande, nem a correção da inflação foi aplicada. E por isso o salário mínimo virou o que virou. De uns 6, 7 anos para cá, as centrais sindicais assumiram essa luta do salário mínimo, vem aumentando o salário mínimo todo ano a gente tem tido aumento real de salário. Nós conseguimos só no governo Lula uma correção do salário mínimo junto com inflação mais aumento real de 155% e subimos razoavelmente o salário mínimo. Ele continua ainda sendo um dos mais baixos do mundo, mas com essa política que nós aprovamos de aumento real e a inflação, com certeza a gente vai ter um salário mínimo decente no Brasil nos próximos anos. Em que pé estão as discussões sobre o fim do famigerado fator previdenciário? Olha, esse é um drama, porque as pessoas continuam se aposentando com o fator previdenciário, que é um cálculo maluco, o fator previdenciário. Você tentar lembrar aqui todo ele. Você pega o teu salário de 94 para cá, de julho de 94 para cá, faz uma média desses salários e multiplica por uma tabelinha. Essa tabelinha começa com 0. Se for homem, ela começa com 0,6. Se for mulher, com 0,55. Resumo disso é que se a média do teu salário deu R$ 1.000, você vai ganhar 600 e a mulher vai ganhar 550. Né? Esse é o resumo do fator previdenciário. Ou seja, as pessoas têm um arroxo muito grande no salário quando se aposentam no Brasil. Pagam e na hora de receber não recebem. Mas nós das centrais sindicais tentamos um acordo com o governo, chegamos próximo de um acordo, mas quando estávamos próximo do acordo, teve algumas centrais que discordaram daquele acordo e a gente acabou não fechando esse acordo. Qual que era a ideia? Feito o acordo com o presidente Lula, ele mandaria para o Congresso uma medida provisória, porque essa casa, mandar projeto demora 10 anos para aprovar, então nós sempre trabalhamos com a ideia de ter medida provisória naquilo que interessa aos trabalhadores. E, infelizmente, a gente não teve um entendimento entre nós. E pegamos um ano eleitoral, cheio de problemas no meio dos trabalhadores, teve a crise também, que afetou as nossas relações, tivemos problemas no ano da crise, tivemos que enfrentar, não tivemos tempo de chegar numa proposta das centrais. E estamos trabalhando nisso, eu espero que a gente possa resolver entre nós, entre as centrais, que o presidente Lula, vocês resolvam entre vocês uma proposta, me traga, e se vocês me trouxerem, o governo vai discutir, concordando com a proposta, eu faço a medida provisória. Então, eu poderia dizer que o fator previdenciário está mais na nossa mão hoje do que na mão do governo. Acho que se as centrais conseguirem esse acordo, a gente pode resolver definitivamente essa questão das perdas das aposentadorias. Deputado, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho continua emperrada na Câmara.
E isso para o senhor é culpa dos deputados ou dos líderes que não colocam o assunto em pauta? Sabe que mexer em jornada de trabalho é uma das coisas mais difíceis que tem na história do Brasil. A gente poderia dizer do Brasil e de qualquer país do mundo, né? Até porque se fosse fácil, os trabalhadores estariam trabalhando no mundo inteiro muito menos do que trabalham. Talvez a França hoje é o país que menos trabalha, né? Trabalha em média 35 horas. Agora, aqui no Brasil, só mexeu em jornada de trabalho 2 vezes na história do Brasil, né? Nos mais de 500 anos do Brasil, nós mexemos 2 vezes na jornada. Em 1943, de novo com Getúlio, quando regulamentou as 8 horas diárias, ou seja, trabalhava-se de segunda a sábado, 8 horas por dia, 48 horas semanais. Depois nós só viemos mexer em jornada de trabalho depois de uma luta muito grande ali no final da ditadura dos trabalhadores do Brasil inteiro. Os metalúrgicos puxaram essa luta, conseguiram redução em fábrica, em categorias, e só viemos reduzir então em 88, na Constituinte de 88, reduziu de 48 para 44 horas semanais. E de lá para cá nós estamos nessa batalha, para reduzir para 40. Agora é muito difícil, porque do nosso lado os trabalhadores se mobilizam, se articulam, né? Manifestam, conseguem negociação de uma categoria, de uma fábrica, de outra fábrica, mas as coisas aqui na Câmara é bastante complicado. Aqui tem 82 ruralistas eleitos, os piores, contra os trabalhadores ao extremo. Tem 219 empresários eleitos, com 82 dá 301, né? Portanto, a maioria dessa casa aqui, por natureza, é contra os trabalhadores, por princípio. É coisa de trabalhadores, votam contra por princípio, porque não gosta dos trabalhadores. Só vota sob pressão, né? Então, por isso nós estamos nessa batalha. Ano eleitoral, os deputados vão precisar dos votos dos trabalhadores. Eu tenho dito, eles estão entre os trabalhadores que votam e aqueles que pagam, que são os empresários. Então, nós precisamos aumentar a pressão aqui para poder votar, né? Nesses próximos dias, com certeza haverá muitas manifestações no Brasil. E vamos aumentar a pressão sobre os líderes da casa para tentar votar as 40 horas semanais.